Nós recebemos o auditor Moisés Vieira Labre para falar um pouquinho sobre a história do Tribunal de Contas. Auditor, muito obrigada pela entrevista desde já. O senhor se lembra exatamente como foi seu ingresso aqui no Tribunal de Contas? Bem, o meu ingresso, primeiro me pediram um currículo, né? E eu enviei o currículo para o tribunal e me chamaram para trabalhar. Isso se deu em meados de maio de 89. A minha nomeação aconteceu mesmo dia 1º de junho de 89. Bem no início. Bem no início. Esses 15 dias, mais ou menos, que eu fiquei no tribunal, fiquei sem nomeação. E até sem receber. Né? Mas foi importante porque já começou os treinamentos. Né? Na verdade, o tribunal estava sendo montado e chegaram vários profissionais de várias áreas. No meu caso, eu sou bacharel em Ciências Contábeis. Mas nenhum tinha experiência com o Tribunal de Contas. E alguns desses servidores que foram admitidos logo nesse meados de maio, junho, que quando o tribunal realmente estava se implantando, foram convidados aí ao TCE de Goiás, ao TCM de Goiás, observar como é que o funcionamento daqueles órgãos, né? E eu também participei dessa atividade. Teve essa experiência? Tive essa experiência, desloquei até Goiás, fiquei lá uns 10 dias visitando tanto o Tribunal de Contas dos municípios quanto o Tribunal de Contas do Estado. Foi para mim de muita valia essa experiência lá no tribunal. Mas era muito interessante, né, esses primeiros dias, né, no Tribunal de Contas. Foi muito bom, né, embora a gente tivesse dúvidas no funcionamento, tivesse dúvidas quanto como se daria a fiscalização. Um novo desafio, né? Era um desafio grande, né? Não só para o Tribunal de Contas, mas para o Estado como um todo estava sendo um grande desafio. Mas todos eram empenhados, todos ficavam imbuídos naquele objetivo de buscar o melhor possível, dar o melhor possível de si. O senhor se lembra bem como foi esse início, ainda lá na capital provisória, Miracema? Ah, lembro. O tribunal tinha 2 casas locadas, né? Uma casa onde ficava o plenário, que era na verdade uma mesa de reunião, só tínhamos 3 conselheiros, né, por força da Constituição, e ficava também os auditores, os procuradores, e tinha uma outra casa que na verdade era um galpão grande, onde ficavam os técnicos. Né? Era interessante, né? Aquele galpão enorme, cheio de mesas e os técnicos trabalhando. Então, aquilo era motivo assim, de muita satisfação, né? Ver todo aquele povo trabalhando, vindo de várias partes do estado e até de fora do estado, né? Contribuir para a implantação do Tribunal de Contas. Um trabalho difícil, mas desafiador. Sim, com certeza, né? Era muito desafiador e muito difícil também, mas era estimulante ao mesmo tempo. Agora, certamente quem acompanhou desde o início tem muitas histórias inusitadas para contar. O que vem na cabeça do senhor? Bem, naquela época a gente tem realmente muitas histórias, né? A cidade de Miracema já era uma novidade, uma cidade pequena, muito cheia, né? Cheia de pessoas de todo o Brasil, né? Vindo ajudar na implantação do Estado. Mas tem um fato que para nós do Tribunal de Contas foi muito curioso. O Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, quando houve a separação, a criação do Estado do Tocantins, eles decidiram enviar todos os processos daqueles municípios que ficaram no território do Tocantins para o tribunal. E naquela época, lá no TCM de Goiás, a prática deles era receber todas as prestações de contas, todos os documentos originais. E esses documentos eram arquivados em pastas AZ, não sei se vocês conhecem, mas uma pasta antiga que você arquivava todas as notas fiscais e das despesas daqueles municípios. E eles simplesmente encheram um caminhão, enlonaram esse caminhão e mandaram para o Tocantins. Do jeito que estava o processo? Do jeito que estava o processo. Então chegou aquele caminhão lotado de pastas AZ com as contas dos municípios, daqueles municípios que tinham ficado no território do Tocantins. A princípio a gente não sabia o que fazer, né? Mas em pouco tempo, né, com muita conversa, com muita disposição,
né, logo encontramos uma maneira de falar em todos aqueles processos. Então, não deixamos nenhum para trás, né? Nós fomos emitir análise todas aquelas contas, né? E o tribunal terminou julgando todas aquelas contas. Nossa, o senhor lembra mais ou menos quantos processos? Ficaram quantos municípios na época? Bem, eram 69 municípios, se a mente não está me traindo. Hoje nós somos 139. 139. Né? Então, eu não lembro a quantidade de processos, só sei que era um caminhão lotado de pastas. Muitos processos, Muitos. certamente. Agora o senhor pôde acompanhar efetivamente a evolução tecnológica do Tribunal de Contas, principalmente a transformação dos processos físicos, acompanhou esse caminhão, depois disso acompanhou a transformação dos processos físicos para digital, para os processos eletrônicos. Fala pra gente um pouco sobre isso. Bem, eu penso que a evolução de tudo na vida se dá através de um processo. Nada se evolui dando saltos grandes, né? Se evolui através de um processo. O Tribunal de Contas também não foi diferente. Eu também compreendo que tem algumas evoluções que se dão mais rápidas, né? Dependendo de um fato, isso se dá mais rápidas. Eu costumo recordar que o presidente Juscelino Kubitschek tinha um plano de metas dizendo que íamos evoluir 50 anos em 5. O governador Siqueira Campos, na implantação do Estado, também repetiu, né, dizendo que nós íamos evoluir 20 anos em 2. Eu penso que isso, hoje, com a experiência que eu vejo nas administrações públicas, que isso é muito possível. Quando alguém capaz, alguém com uma ideia brilhante, é possível evoluir muito rapidamente, né? No caso da transformação do Tribunal de Contas, eu penso que essa decisão de transformarmos os processos físicos em eletrônicos é um desses momentos onde a gente se evolui muito tempo, rapidamente, né? Hoje, o Tribunal de Contas, apenas 17% dos processos que tramitam são físicos. Que boa notícia! Todos os demais são eletrônicos. Isso tem facilitado muito, em muitos aspectos, né, eu tenho observado. Isso também, os processos físicos hoje no Tribunal de Contas não somam mais 1000 processos. Acredito que meados do ano que vem eles vão acabar, né? Vamos ficar só com os processos eletrônicos. A transparência é muitíssimo bem beneficiada com esse processo eletrônico. Outro dia eu estava ouvindo o rádio e ouvi uma pessoa falar da Prefeitura de Palmas sobre a mobilidade, né? Quando fala muito em mobilidade urbana, que ele entendia que ao invés de se deslocar até a Prefeitura, se ela dispusesse um processo eletrônico, ele não precisaria ir. Então, ia contribuir muito com a mobilidade. Eu penso que nós estamos contribuindo muito com essa mobilidade com os nossos jurisdicionados. Vejam, hoje não é mais preciso uma pessoa se deslocar lá do Bico do Papagaio, lá do Sudeste, né, para vir colocar uma peça no processo. Isso é possível colocar eletronicamente. Recebe as suas citações, as suas intimações dos processos eletronicamente, por e-mail, né? Isso é uma facilidade e um desses momentos de evolução rápida na minha compreensão. Sem contar a questão da transparência que o senhor mesmo falou, né? Que por meio dos processos eletrônicos foi possibilitado o portal e-Contas, que é um portal de consulta pública de processos, que garante aí os processos abertos para a comunidade poder conferir. Esse é outro ganho, né? Eu acho que hoje a sociedade clama por transparência, né? E a gente observa no nosso caso específico que quando a gente criou o portal e-Contas, quando dá acesso a todos da sociedade a verificar os processos que tramitam nesse tribunal e dos que tramitaram no tribunal, e olhando as estatísticas, a gente observa alguns fatos curiosos. É comum a gente observar que tem pessoas dos Estados Unidos, da Europa, outro dia eu vi um do Paquistão, acessando, né? Acessando o portal, né? Do Tribunal de Contas do Tocantins. Deve ser um tocantinense que deve estar por lá, né? Que tem algum interesse em algum processo aqui no Tribunal de Contas. Mas isso eu acho que o princípio da transparência está muito bem atendido com o processo eletrônico e com esse portal que possibilita de uma forma fácil, rápida,
consultar os processos. Todos os retornos que a gente recebe dos jurisdicionados, daqueles interessados, advogados, os procuradores em geral que lidam com os processos do Tribunal de Contas, eles elogiam, né, a facilidade com que eles acessam os processos. Tem um outro público que consultava muitos dos processos, pedia muita cópia em papel ao tribunal, que é o judiciário, os promotores, né, os promotores das comarcas. Eles precisam trabalhar, eles precisam muito dos processos do Tribunal de Contas, e eles pediam cópias. E hoje eles não mais fazem isso, eles consultam o sistema. Facilidade, né? E facilitou muito, né, para a sociedade em geral e para essa sociedade organizada que trabalha diretamente com esse processo. Agora, em linhas gerais, para quem está nos assistindo, o que está disponível no portal e-Contas? Bem, está disponível todos os processos do Tribunal de Contas, desde a sua criação, né, desde 89 até hoje. É lógico que nos processos anteriores a 2012, não é possível ter sido colocar todas as peças eletrônicas, mas o tribunal está fazendo um trabalho grande de digitalização das decisões, pelo menos as decisões. Então, todos aqueles processos autuados desde 89, as decisões estão digitalizadas, que as pessoas podem ter acesso, né? E os que recém autuados, a partir de 2013, todos os processos que tramitam são eletrônicos. Todas as peças estão disponíveis no portal, né? Então, facilitou muito, né, esses aspectos, né, o princípio da transparência, né, a mobilidade, né, agilizou muito o trabalho interno do tribunal. A gente observa hoje os nossos colegas, né, sempre elogiando, né, a facilidade com que eles trabalham com o processo sem ter que manusear papel, poeira, ácaro, né, uma facilidade. Sem contar o cidadão que pode acompanhar um relatório de auditoria que foi feito lá no município dele. Certo. Nós, para atendermos esse aspecto, a lei de acesso à informação, teríamos que colocar todos os processos realmente à disposição do cidadão. Nós temos uma instrução normativa que regulamenta, né, esse acesso à informação. A gente dá cumprimento a ela integralmente. Então, todos os processos, a partir do momento que a instrução permite que a gente abra a sociedade, ele está aberto à sociedade. Então, é fácil consultar um processo no tribunal. Agora, auditor, vamos fazer um paralelo com a história e com essa questão da modernização. O senhor acompanhou o início dos trabalhos do tribunal, acompanhou toda essa evolução tecnológica. Como o senhor se sente? Eu me sinto muito bem, né? Lembrem, olha, em 94 entrou o primeiro microcomputador aqui nesse tribunal. E não foi um microcomputador da instituição, foi particular. Os técnicos do tribunal, verificando a facilidade que era trabalhar com a informática, a própria instituição não tinha absorvido isso, né? Já começaram a adquirir os micros. Então, olha, eu vejo assim que essa evolução, eu me sinto muito bem. Em muitos momentos faço algumas reflexões e a gente às vezes encontra com os colegas e a gente faz a reflexão a respeito, né? Nós chegamos aqui em Palmas, nos instalamos num prédio de madeirite, né? As máquinas eram de datilografia, né? E então você, para fazer um parecer, por exemplo, no nosso caso dos auditores, teremos que fazer um parecer para as contas, teremos que fazer aquilo na mão, passar para um datilógrafo, e quando havia um erro, teriam que voltar para datilografar novamente. Um retrabalho mesmo. Um retrabalho enorme, muito custo. Não, então a gente fica fazendo de vez em quando uma reflexão sobre isso. A gente vê o quanto nós evoluímos. Evoluímos muito, temos muito o que fazer, né? Nós não estamos prontos, tem muitas atividades que ainda precisam ser aperfeiçoadas, mas evoluímos muito. Eu tenho esse privilégio de ter isso na mente, né? Fazer essa recordação e verificar como era e como está, né? E eu observo também que para frente, para o futuro, está muito mais fácil, né? Nós também observa o seguinte, que das Cortes de Contas nós somos a mais jovem Corte de Contas, mas os tribunais irmãos,
eles nos ajudam muito. Então a gente trabalha com as melhores práticas. A gente vai num tribunal, pega a melhor prática, traz. Vai no outro tribunal, pega a melhor prática e traz. Então nós trabalhamos com melhores práticas. Então o nosso tribunal hoje já está equiparado aos melhores tribunais do país. Assim como criamos e exportamos também boas práticas, né? Exemplo do SICAP e do Econtas. Exatamente. Então essa modernização e com os tribunais de contas descobriram que eles se ajudando fica muito mais fácil, né? Então eles costumam dizer que os tribunais de contas, todos os tribunais de contas juntos, né, que formam o controle externo brasileiro, né, eles podem muito se ajudar. E isso tem favorecido muito o nosso tribunal, por ser um tribunal jovem, né? E com isso, com essas melhores práticas, a gente termina exportando também, né? A gente termina criando, né, ou modificando algumas práticas que depois a gente pode exportar. É um movimento assim sem volta. Que bom, o senhor falou em privilégio de poder acompanhar o início e essa evolução. Nós tivemos o privilégio de poder ouvir as histórias que o senhor contou. Mais uma vez, muito obrigada. De nada, estarei sempre à disposição.